serviço, da ajuda, do auxílio. Muito obrigado. Constatar essa dificuldade, essa necessidade, isso está ao alcance de todos. Todavia, aqui há um grande pensador, um homem que deixou marcas profundas e, sobretudo, de exemplo de solidariedade entre nós, que foi o nosso Horace Mann. Viveu nos Estados Unidos entre 1796 e 1859. Exerceu diversas atividades, mas destacamos a função de educador. Foi também representante político, teve um papel importante, formação em advocacia, e tinha este compromisso. O seu grande ideal era abolir a escravatura. Portanto, é um homem cuja impressão digital fala por si só. E ele nos traz esta mensagem para que levemos em nossos corações e em nossas mentes. Ele diz assim: lamentar a desgraça é apenas humano, minorá-la, abrandá-la, aliviá-la é divino. Então é preciso que a gente vença em nós esta zona de conforto na qual nós nos colocamos e que possamos nos direcionar. Sobretudo hoje, a grande necessidade que vemos, além da necessidade material, há também uma necessidade de atenção, de acolhimento. Muitas das vezes nós convivemos com pessoas que nos dão demonstrações de solidão. É diferente a solidão da solitude. Solidão é quando a pessoa, de forma inadequada, ela se ausenta da realidade, do convívio com as demais pessoas. A solitude, diferentemente da solidão, é um desejo, é uma vontade. A pessoa procura ficar só para conversar consigo mesmo, para conversar com Deus, para entrar num momento de introspecção. O grande exemplo de solitude que merece realce foi Saulo, quando vencendo as suas amarras, enquanto aquele homem que prejudicou tanto o cristianismo, trouxe tantas dores, quando é convidado pelo Cristo, lá na estrada de Damasco, ele, por orientação de Gamaliel, ele vai passar, vamos recordar, 1000 dias no deserto, trabalhando, e o quê? Elaborando em si mesmo a formação de um novo homem, o Paulo, não é verdade? Então ele viveu nesse momento de solitude, buscando o quê? A sua elevação espiritual. E quando a gente conhece a história de Saulo, a gente imagina que ele, num piscar de olhos, se transformou em Paulo. Não é assim. A vida nos ensina, com muita clareza, que não há evolução em saltos, ao contrário, nós evoluímos gradativamente. Este homem teve um papel relevante, Horace Mann. Poucos aqui, talvez, tenham conhecimento do trabalho desse homem, da pessoa desse indivíduo. Ele foi um dos pioneiros na instalação, na implantação de escolas para surdos e mudos nos Estados Unidos. Então, é esse o nosso papel. Ele buscou servir, utilizando todos esses cargos, toda a sua inteligência, àqueles que, à época, não dispunham desse recurso. E aí fica esse nome nos convidando a seguir Jesus. Ainda em Coríntios, Paulo é sempre o grande exemplo para nós, porque Paulo, para nós, ele é a nossa referência em transformação. Aquele homem que sai das situações mais adversas, enquanto Saulo,
né, um homem que muito temente a Deus, mas com uma visão equivocada desse Deus, ainda preso àquela ideia mosaica, aquela ideia judaica, judaizante, do Senhor dos Exércitos, mas ele faz uma belíssima transposição, ele faz uma migração para Paulo, mudando e buscando não apenas a sua transformação individual. O que ressalta em Paulo é esta preocupação em servir. Não há exemplo melhor de servir, de serviço, do que Paulo. Paulo nos legou 14 cartas de beleza incomparável. E na primeira carta aos Coríntios ele nos fala: somos cooperadores de Deus. Aqui Paulo foi taxativo. Servir ao próximo é a expressão maior de amor a Deus. Amar a Deus através do nosso semelhante. E ele foi este exemplo. 14 cartas, 2 para Coríntios, 2 para Timóteo, 2 para os Tessalonicenses, e aí sim, uma para Romanos, para os Colossenses, para os Gálatas, para os Hebreus e sucessivamente. Mas em todas as mensagens de Paulo, nós percebemos que o traço que nos une a Paulo é a busca nossa da nossa elevação espiritual. É isso que nos conforta, é isso que nos traz aqui essa noite. É saber que a promessa de Cristo, ela está viva e presente. Cristo nos informa, lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, ele vai dizer: todos nós caminhamos para a perfeição, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Portanto, uma perfeição relativa, mas é para este propósito que fomos criados. E aí vem o Leon Denis. Como é que nós vamos nos assentar? Estudando a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. O que é a doutrina espírita, senão a doutrina do Cristo, trazida através de esclarecimentos de nobres espíritos que trazem para nós, especialmente o quê? A luz, para que possamos buscar na mensagem do Cristo o seu real sentido. E aqui nós temos um homem que dedicou a sua vida exatamente a servir a todos nós, nos legando obras memoráveis de sua autoria. Eu destaco depois da morte. Ele nos informa: não é sentado nem deitado que nos cumpre contemplar o espetáculo da vida humana. Então nós não viemos para ser espectadores. Quando somos criados, trazemos conosco a centelha divina. Portanto, nós não nascemos para ser espectadores, e sim protagonistas da história, não só da nossa história individual, como da história universal. E aí ele vai dizer: em suas perpétuas renovações, é de pé, como campeão ou como soldado, não importa a posição em que nos encontremos, pronto a participar de todos os grandes trabalhos. Aqui lembrando que os grandes trabalhos começam sempre através de pequenas obras, são pequenas providências que nos fazem crescer. É esse trabalho permanente, constante, que vai nos elevar. E aí nós vamos trazer ainda uma obra de leitura importante, o do nosso João Nunes Maia, um mineiro, através do espírito Shaolin, inspirado pelo espírito Shaolin, ele vai nos falar. O trabalho, o serviço, que é o propósito do estudo dessa noite, foi a primeira preocupação do Criador. Jesus nos fala em João 5,17, eu trabalho, meu Pai trabalha. Este de fato, para nós, é um chamamento, eu diria que é uma ordem, porque se estamos aqui com essa determinação de seguir o Mestre, o trabalho é, de fato, aquilo que nos enobrece. Nós não estamos nos referindo aqui ao trabalho que nos sustenta, que provê o nosso lar, a nossa família. Nós estamos falando do trabalho de forma panorâmica, o trabalho filantrópico, o trabalho de voluntariado, o serviço em favor do próximo. O trabalho foi a primeira preocupação do Criador, nos fala Shaolin. Ele nunca para no seu labor infinito. E nós, que somos seus cooperadores, não podemos esmorecer. Porque nós somos assim, não diria que todos somos, mas eu considero
que uma grande parcela da humanidade é meio prego no pudim. É assim, estou firme, igualzinho prego no pudim. Começa trabalhando, chega na casa espírita, isso é comum demais, Pedro Paulo. Chega e assim empolgado e se encanta, porque a doutrina, de fato, ela tem uma consistência, ela nos esclarece, ela nos inebria pela a maneira como a doutrina espírita é trazida para nós, através dos mentores espirituais. E nós começamos no labor, mas nem sempre persistimos no labor. E dizia minha avó que vassoura nova varre que é uma beleza. Então, a gente, quando começa, a gente tem aquele ímpeto. É preciso que a gente mantenha, perseverar sempre, para que nós estejamos aqui, como ele diz, ó, não esmorecer, cooperando e buscando criar momentos na nossa existência, que cada um de nós aqui temos os nossos compromissos, temos as nossas atividades, mas há um grande pensador, ele dizia, o Maslow dizia, que nós temos que criar uma hierarquia de prioridades, uma hierarquia de necessidades. Abraham Maslow, o pai dessa teoria, que nós temos que alocar o nosso interesse, o nosso pensamento, as nossas decisões, os nossos objetivos naquilo que nos convém. Então é preciso que a gente tenha como meta maior o Cristo. Por quê? Porque ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, ele é o nosso Salvador, e ele trouxe para nós esta mensagem soberana, amar ao próximo sobre todas as coisas. E aí nós vamos ver aqui Emmanuel, um grande colaborador da doutrina espírita. A doutrina espírita tem assim no seu portfólio espíritos de elevada grandeza que vêm nos esclarecer, trazer para nós informações importantes. Olha o que ele nos fala. Cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, ajudando aos que se desajudam. É comum, é usual. Nós vemos pessoas no nosso ciclo de trabalho, nosso ciclo social, no nosso ambiente espiritual, da casa espírita, pessoas que, de fato, a gente fala assim, fulano não se ajuda, não é verdade? A gente não se vê assim. Mas, muitas das vezes, nós mesmos não nos ajudamos. Então, ele vai dizer que o grande propósito é esse, é estender a mão àquele que está em estado de necessidade. Não é apontar, não é a crítica, que muitas das vezes foge do nosso controle, a maledicência. Precisamos sim nos educar na direção do amor. Esta é a fala de Emmanuel. O Emmanuel está nos alertando, está nos fazendo uma advertência. Nós precisamos ajudar aqueles que nos desajudam. Hoje, Leopoldina capitania, através da doutrina espírita, está capitaneando uma campanha de valorização da vida. Olha, o momento nunca foi tão oportuno para falarmos desse tema, para destacarmos a imperiosidade da vida, o respeito que temos à vida. Quando vamos ao Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta ao Senhor da vida, qual é o grande direito do ser humano? É viver. Ora, se temos o direito de viver, necessariamente, obviamente, obrigatoriamente, nós temos que preservar a vida. Então, aqueles que se desajudam, estão num momento de inquietude, de insatisfação com a própria existência, atravessando um momento de insegurança, cabe a nós estendermos a mão a estes que aqui estão. Né? E aí nós vamos agora trazer aqui, acho que eu me perdi, vou continuar, vou voltar, perdão. Olha quanta coisa boa tem que a gente viu hoje, não é? Isso é um trailerzinho, muita coisa boa. E aí nós estávamos aqui. Então, de fato, né, quando nascemos, nascemos vocacionados para o serviço, no bem. E aí nós temos, então, um órgão mundial que cuida com muito carinho da solidariedade. Então, eles fazem pesquisas randomizadas, com um grau de confiança de 95%, aqui, ó, 95%, portanto, pesquisas que são desenvolvidas hoje em 114 países. A ONU hoje, integram a ONU 193 países. Eles chegam a pesquisar 114 países, que constituem cerca de 90% da população mundial. Então, esse contingente é expressivo no trabalho do conhecimento, e ele vai dizer para nós
que essa pesquisa já até hoje entrevistou cerca de 1.600.000.000 pessoas, perdão. Então nós temos aí 1,6 milhão de pessoas que já foram contactadas e já trouxeram a sua resposta. Eles fazem 3 perguntas distintas. Este órgão se chama-se Charles Fundação para a Caridade, no português castiço. E no Brasil tem o IDES, que é o Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social. A primeira pergunta que eles nos faz, cabe a cada um de nós responder. Cada um de nós vai fazer o seu questionário, a sua resposta, dar a sua resposta interior. Você ajudou um estranho? Uma pessoa desconhecida, que por acaso esteve no nosso raio de ação. Segundo, você doou algum dinheiro para uma organização social? Porque aquilo está um grande equívoco que acomete a muitos de nós. Eu não posso ir lá no determinado evento. Eu não posso estar presente, mas eu posso contribuir. Eu posso adquirir o ingresso. Eu posso fazer uma doação. Eu posso patrocinar aquele evento de uma forma indireta. Às vezes eu não posso ir, de fato, nem todos podemos estar presente fisicamente, mas nós podemos colaborar. Um equívoco ainda maior é quando a minha sogra está lá em São Paulo, eu digo assim, minha sogra adoeceu, eu não posso ir lá. Lê do engano. Eu, às vezes, não posso ir presencialmente, mas sempre poderei ir, ao tempo que eu desejar, através da prece. E como a prece leva benefício para todos nós. Isso é inquestionável. Estamos chegando agora de um congresso médico espírita em Vitória. Os trabalhos nas diversas universidades é feito com zelo, com atenção, comprovando a eficácia da prece. Portanto, podemos sim enviar uma oração para aquele que está enfermo, aquele que está em estado circunstancial de necessidade. Então ele pergunta, doou algum dinheiro? Porque muitas das vezes você paga a luz, você paga a água, você paga telefone. Então tem toda uma manutenção que é necessária. A gente não pode perder de vista isso. Não estou falando unicamente do nosso centro, mas são diversas entidades, podemos destacar aqui uma dezena delas, que precisam da nossa ajuda. E aí ele faz a terceira pergunta, é talvez a mais importante no nosso olhar espírita. Ele fez algum tipo de trabalho voluntário no mês passado? Ou seja, nós estamos sendo chamados a todo momento a utilizar da nossa inteligência, da nossa capacidade, muitas das vezes criando um tempo que nós muitas das vezes não dispomos para sermos úteis. Essa é a proposta desse trabalho. E aí o Brasil se encontra hoje na 59ª posição. 54ª posição. O Brasil, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, está em no lugar, vamos ser práticos, no ranking está em 54, né? É o 54º colocado. Já estivemos pior, porque a gente tem essa visão. Mas já foi pior. Doutor, eu já tive hipertensão, já tive diabetes, e agora está obesa, está com problema de ácido úrico, mas já está melhor, não é? Já teve pior. Não é assim que Jesus nos ensina. A proposta de Jesus é que nós nos melhoremos permanentemente. Para caminharmos para a perfeição, nós temos que vencer em nós esse momento que a gente às vezes se sente pequeno diante da dificuldade. Nós não podemos nos apequenar diante das adversidades. Isso se chama o quê? Isso se chama, tem um nome que a gente usa muito hoje, resiliência. O que é resiliência? É quando nós estamos diante de uma dificuldade, um desafio, e nós conseguimos, com o nosso esforço pessoal, superar aquele desafio. Isso chama resiliência. O nosso Deolindo Amorim dizia, a vida poucas vezes nos chama para sermos heróis, mas a todo instante nos convida a não sermos covardes. Nós não temos o direito de nos acovardarmos diante das adversidades, porque elas nos ajudam a vencer, a crescer. E no momento em que estamos vivendo, né, nós percebemos que inúmeras pessoas estão nesta condição. Então é momento de nós estendermos a mão. Em 2014, nós estávamos no lugar número 90
Nós estamos agora em 54. Aqui embaixo, no rodapé, vimos que, na última pesquisa, nós melhoramos 14 posições em relação aos dados de 2018. E na média, desde 2009, quando é que começou esse trabalho? 2009, mundial. E o Brasil chegou, a relação aumentou, melhorou a posição do Brasil em 20 posições. Então, esta, de fato, é a proposta dessa noite. É convidar a cada um de nós para colocarmos o Brasil onde ele deve estar, entre os primeiros, que saem em primeiro lugar, neste quesito, que é o quesito que nos levará ao reino de Deus, que é a solidariedade, a fraternidade. E é importante que nós tenhamos em mente que o primeiro colocado neste ranking é a Indonésia. Um país que nós não conhecemos, nós temos pouca informação, não é um país rico. Mas a surpresa vem no segundo colocado, que é a Nigéria. A terceira colocada é o Quênia. E a gente fica surpreso. No quarto vem a Austrália. E aí nós vemos, então, como? Entre os 5 primeiros, só um país desenvolvido. Nós vemos isso, sabe onde? Em Leopoldina, na campanha do quilo. Na Rua dos Médicos, onde eu moro, talvez vocês não consigam arrecadar muito. Mas quando vocês vão com a sacolinha, nos bairros periféricos, porque aquele que vive a dificuldade, aquele que conhece a necessidade, ele acaba compartilhando mais com o outro. Mas nós não precisamos ser vencidos pela necessidade para sermos solidários. Ao contrário, a grande generosidade é dar aquilo que eu posso dar, porque, na verdade, nós temos muito mais do que necessitamos. Então, quando o Pedro Paulo nos convidou, eu até tinha um estudo nesse dia. Achei a sua proposta tão válida, tão oportuna, e aqui estamos falando de um tema, Pedro Paulo, da maior relevância para nós. Então, aqui fica essa pesquisa mundial. Vamos todos trabalhar em favor da vida, que é o grande projeto da nossa existência, não basta a nossa vida, mas daqueles que nos cercam, né? E aqui eu trago olha que coisa linda, mas a vida é cheia de contrastes. Aí eu queria que vocês viessem aqui para vocês verem essa imagem linda. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos sobre o lago de Washington, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Essa ponte é das mais conhecidas, uma das mais belas pontes que o mundo conhece. Mas esta ponte é sede também de inúmeros suicídios. Dezenas centenas de pessoas partiram pela via do suicídio nessa ponte. E aí, olha que coisa interessante. Esse é o lado, Sandromar, que nós precisamos destacar. Há, sim, uma beleza, há uma potência, nós estamos certamente na primeira economia do mundo. Mas o que precisamos enriquecer é o nosso espírito. Nada contra a riqueza, porque a doutrina espírita não condena a riqueza, não demoniza a riqueza. O que a doutrina espírita nos ensina é que nós sejamos justos com aquilo que temos. É que nós possamos ter, não a partir da corrupção, mas a partir daquilo que amealhamos de forma honrada. Portanto, aqui tem um país que é, de fato, referência no mundo. Essa ponte é uma das mais belas, mas ela é palco desse sofrimento. E aí, nós estamos aqui para destacar o que é positivo. O positivo está aqui, ó. Esse Bushfield é um policial que faz a ronda nessa ponte. E ele se destacou, e ele é no mundo uma referência, porque ele desenvolveu uma sensibilidade tal que ele percebe quando as pessoas estão partindo para uma tentativa de suicídio. Na linguagem médica, nós chamamos de tentante, aquele que vai tentar o suicídio. Então ele aborda, mas ele aborda com tanta serenidade, eu diria, com inspiração divina, e ele se revela um grande salvador de vidas. Este homem, em suas conversas na ponte, que é chamada Ponte da Morte, tamanha o número de suicídios que ocorre nessa ponte, ele consegue reverter, através do diálogo amoroso, de acolhimento, sem julgar, levando a pessoa a um raciocínio, a repensar a sua atitude. Ele, então, olha que coisa linda que eu vi, que a doutora Elizabeth Lucas publicou no seu livro, Histórias que Curam, porque dão sentido à vida. Eu vou trazer aqui, textualmente, as palavras dela. Esse homem, Bushfield, ele consegue exatamente reverter esta estatística escabrosa de suicídios. Por quê? Porque
ele consegue criar uma ponte de pessoa para pessoa. Lindo. Por cima desta ponte, ele constrói uma terceira ponte entre o homem e o Logos. O Logos aqui é o cosmos, é o sentido universal da vida. Então, que na verdade é a expressão de Deus. Então ele primeiro está em cima de uma ponte. Aí ele constrói uma outra ponte com a pessoa, estabelece um diálogo, onde ali se estabelece a confiança. E a partir dali, belíssima essa fala, ele estabelece uma terceira ponte com o divino, com o sagrado. Exatamente a proposta do valorização da vida. Então nós temos que utilizar desse recurso com muito carinho, com muita atenção. Esse é um projeto, eu parabenizo a vocês que dirigem as casas, Pedro Paulo, Sandro Omar, a nossa querida Ângela no Amor ao Próximo, a Ana Vargas e tantos outros que se empenham, Dona Helenice no Kardec, nesse projeto. E aí eu trago Humberto de Campos, porque Humberto de Campos é uma leitura que necessária na doutrina espírita. É um brasileiro, um grande cronista, que partiu precocemente e deixa obras de leitura assim, muito agradável. Então tem uma obra dele que se chama Pontos e Contos. E ele nos fala, aqui como na maioria das instituições terrestres, ou seja, no nosso Brasil, todos querem colher, mas não desejam semear. Infelizmente, é uma característica que nós precisamos superar. Ah, eu nasci assim, vou morrer. Isso é da Globo, isso é novela. Gabriel, nós não somos, Gabriel. Nós não nascemos assim, vamos continuar a ser assim. Nós nascemos para vencer os nossos desafios interiores. Então ele diz para nós, olha só, nós gozamos de direitos e regalias. No entanto, fugimos dos deveres e nos eximimos, ou seja, nos desviamos, né, de qualquer compromisso mais sério. Ah, eu não posso. Ah, eu não tenho condição. Ah, mas eu não tenho disponibilidade. E esses chamamentos chegam para nós na medida da nossa prioridade, que é maior, que é exatamente esse desenvolvimento. Aqui eu vou usar uma palavra muito mal vista no momento, politicamente errada, equivocada, é o empoderamento. A nossa proposta na doutrina é o empoderamento espiritual. Esta, de fato, é a grande meta de todos nós. E aí, sim, eu trago aqui uma mensagem de um dos homens que muitas das vezes passam desapercebidos. Esses servidores de Cristo, muitas vezes a gente desconhece, como desconhecíamos o Horace Mann, o Bush Sheffield. A gente, às vezes, conhece outros personagens, outras celebridades, não é? Mas esses, quem foi John Hus? John Hus foi um grande homem. Viveu lá no século XV, ele nasceu em 1369, no século XIV, e vai viver até o século XV, que é 1415. Esse homem foi um dos mais sábios que viveram lá em Praga. E ele foi reitor da universidade, e ele tinha uma formação teológica, e ele, então, defendia que a igreja não cobrasse as indulgências, né? Ele foi um precursor da reforma que viria cerca de 100 anos depois com o nosso Lutero, Martim Lutero, com Melanchthon, com Calvino, e John Wesley e tantos outros. Então ele se rebelou contra aquele sistema de vender o pedacinho do céu. Eu faço em várias, você pode pagar devagarzinho, você pode fazer em várias prestações. Há 6 séculos atrás, ele já se insurgia contra isso. Contrariou o poder, contrariou a igreja. E, num momento em plena vigência da Inquisição, ele foi levado à fogueira. E quando estava, né, sendo queimado vivo, ele citava, entoava o Cântico de Davi, um dos mais belos salmos. Ele subiu ao céu, ele foi elevado à condição de espírito, né, desencarnou, cantando, ou seja, a expressão da sua fé. Isso é muito belo, a gente precisa valorizar. Ele não morreu desesperado, ele não morreu blasfemando, ao contrário. Ele morreu exprimindo a sua fé, através do Cântico de Davi, um dos mais belos salmos que nós temos. E ele vai dizer, antes de reentrar na vida espiritual, ele vai dizer, e mais uma vez, gloriosamente, porque ele vai partir em nome de Jesus. Então, ele vai chegar ao plano dos desencarnados gloriosamente. Vai chegar na vida verdadeira, que é o plano espiritual.
Mas ele predisse, ele disse àqueles que estavam presentes, mas eu voltarei, e eu vou voar tão alto que as labaredas da fogueira não me alcançarão. Ele volta para cumprir a sua promessa, no dia 3 de outubro de 1804, como Allan Kardec, como Denisard Rivail, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasce na França, ou renasce na França, reencarna na França, como Allan Kardec. Esse homem veio complementar a sua missão. No primeiro momento, o seu serviço foi interrompido, drasticamente, mas ele tinha um compromisso, ele tinha uma certeza que o animava, era a sua fé. E para isso, são esses exemplos que nós precisamos buscar, são esses homens que nós precisamos reverenciar. E aqui, nosso Kardec vai dizer para nós, vai esclarecer, no mundo em que estamos, no mundo de provas e expiações, nós estamos ainda na prevalência do mal. O mal ainda ele está prevalecendo sobre o bem. Mas nós caminharemos para os mundos de regeneração, para os mundos felizes e os mundos celestiais, onde o bem prevalecerá e o amor será, de fato, o supremo. Ele vai dizer, nos mundos superiores, ou seja, nos mundos já estão em regeneração, nos mundos felizes, o homem não procura elevar-se acima do homem, aquilo que nós buscamos, a nossa ascensão social, o alpinismo social. Muitas vezes subimos no ombro do nosso colega de trabalho para conseguir uma promoção. Muitas vezes buscamos caminhos escusos para obter a riqueza, através da corrupção. Então ele vai dizer para nós, aqui nesse mundo ainda buscamos esse caminho, mas nos mundos superiores o homem eleva-se acima de si mesmo, aperfeiçoando. Busca elevar-se a si mesmo, ele busca aprimorar-se, ele tem esse compromisso. Eu não queria passar do horário, não, Pedro Paulo, eu não quero levar cartão vermelho, não. Eu quero voltar aqui. E aí, coisa linda é Paulo. Ah, mas você adora Paulo. Não há como não gostar de Paulo. Ser grato a Paulo. A gratidão, eu vou insistir nessa frase. Eu gostaria que cada um de nós tivesse dentro da nossa consciência essa frase de Cícero, o grande tribuno, o grande cônsul, o grande escritor romano que viveu no século antes de Cristo. Dizia, a gratidão não é apenas a maior das virtudes. A gratidão é onde se iniciam todas as demais virtudes. Então, a palavra de ordem do cristão é a gratidão. Isso, ajudar ao semelhante, trabalhar em favor do outro, é, antes de tudo, um gesto de gratidão pela vida. E respeitar a vida, valorizar a vida, é, antes de tudo, uma gratidão ao Senhor da vida. E ele vai dizer, em um certo momento, vencido por tantas situações difíceis, né? Ele passando por os momentos cruciais na sua existência, lá na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer, de mil maneiras somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não aniquilados. Olha que palavra de otimismo, de confiança. É isso que nós precisamos levar para os nossos lares. É isso que nós precisamos levar para as nossas vidas. Porque, com certeza, todos nós já molhamos os nossos pés. Mas nós não podemos olhar a dificuldade. Eu lembro que eu fazia plantão, às vezes chegava aqueles pacientes acidentados, tinha que dar ponto. Eu nunca olhei uma cicatriz. Eu fazia o ponto da melhor maneira que eu podia, para depois ver a cicatriz. Eu só pensava, eu quero uma cicatriz melhor. Ou seja, nós não temos que nos preocupar com aqueles momentos que trazem para nós inquietude, ruídos. Ao contrário, é uma postura de confiança, de fé. Lembrando Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Como é que ele falava? Vamos lá. Alegres na esperança. Lembra disso? Não. Alegres na esperança, confiantes e firmes na oração. Então, é importante a gente ter essa certeza, que nós temos este instrumento na mão, que é a oração. E ele fala, firmes na oração, perseverantes na oração. E a gente, às vezes, nós subestimamos a oração. Colocamos em segundo plano, nós damos mais destaque aos medicamentos, que muitas das vezes têm necessidade, e quando prescritos, só devem ser observados. Aí eu vejo esse mundo que nos cerca.
A doutrina nos fala da pluralidade dos mundos. Olha que coisa belíssima. É um mundo tudo. Antigamente nós achávamos que a Terra era o centro do universo. A gente tem uma mania de grandeza, não, gente? A gente é meio egoísta. Olha o que está à nossa volta, esse mundão. E aí, um certo dia, no plano espiritual, Eurípides Barçanufo, um dos entes mais superiores que a Terra conheceu, viveu ao tempo de Cristo e retorna e renasce no Brasil, em Sacramento, no Triângulo Mineiro. Fez um trabalho primoroso na área da educação, na área de mediunidade de cura, tinha uma farmácia homeopática, onde ele a mão cheia de distribuir a cura sem cobrar de ninguém. O rico não vai pagar, não, com ele não tinha isso, não cobrava de ninguém. Deixou um legado, Colégio Allan Kardec, e até hoje, no rumo do mundo de regeneração, a penúltima obra do Divaldo Franco, ele nos fala do trabalho desse homem valoroso durante a pandemia. Eurípides, se esse ser superior, ele teria encontrado com Jesus no plano espiritual. E percebeu um certo sofrimento no olhar de Jesus. E percebeu ainda mais que uma lágrima caía dos olhos de Jesus. E ele pergunta, Senhor, o Senhor chora por aqueles que não conhecem a sua palavra, mestre? E Jesus responde, não, eu não choro por aqueles que conhecem, eu choro por aqueles que, conhecendo, não a praticam. E aí precisa se colocar agora, em que condição nós estamos? Nós estamos alegrando o Cristo ou nós estamos entristecendo o Cristo? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Essa é a pergunta que precisamos manter. E aqui eu trago uma historinha que eu adorei. Voltando aqui para mostrar que ela ficou fora de ordem, aqui é o universo que está à nossa volta. Isso era no passado, agora são multiversos, né? São tantas galáxias, são tantas... E aí eu estou terminando, Pedro Paulo. O último slide. Na Era do Espírito, essa obra são espíritos diversos, e a psicografia do Herculano Pires, grande espírito, e do Chico Xavier. E aí o Chico contando que ele, um dia, encontrou com Emmanuel, e conversava com Emmanuel, que é um espírito luminar, com a facilidade como nós conversamos aqui, né, Pedro? Então ele falou, eu queria conhecer o universo, eu queria saber em que posição Jesus está, porque hoje nós sabemos que Jesus não é apenas o governador da terra, Jesus é o governador do solar, Como? É o sistema solar, obrigado. É porque às vezes foge a palavra. Então ele é o governador do sistema solar. Então isso para nós é muito importante. Aí o Emmanuel fala, não fica insistindo, não, eu queria conhecer. Eu queria saber onde Jesus, né, onde é que ele povoa, onde é que ele está. Mas o Chico Xavier, na sua simplicidade, ele fala, você não tem ainda uma mentalidade que pode, né, acompanhar isso, mas eu vou te levar lá. E ele narra. Eu insisti, o Chico Xavier, o Emmanuel fez a vontade dele. Então ele desdobrou à frente do Chico, ampliou a sua mediunidade, e a visão do Chico contemplou. Apareceu a Terra na comunidade dos mundos, ou seja, a Terra é um ponto na comunidade dos mundos, no sistema evolutivo em torno do Sol. O Sol, apareceu o Sol, depois evoluiu para uma constelação, que evoluiu em direção a outra galáxia. Isso tudo aparecendo, né, aos olhos do Chico. Depois apareceu uma galáxia imensa, e a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme. E aí ele fala, porque tudo está dentro da ordem divina. Todo esse mundo fantástico, ele está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia são orientados por inteligências divinas. Rendamos, pois, a nossa homenagem ao Senhor da vida. E o Chico, diante de tudo isso, ele falou, mano, dá licença, eu senti uma vontade enorme de voltar para Pedro Leopoldo, sentar na minha cama e tomar um cafezinho. Bem mineirinho. E você voltar à pureza, à simplicidade. Coisa linda. Então, tudo isso está à nossa volta. E um dia, nós estaremos habitando estes mundos paralelos. Quiçá, estejamos todos aqui no mundo de regeneração. E
posteriormente nos mundos felizes e certamente no mundo celestial. Que a doce paz de Jesus nos envolva a todos.